Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver como funcionam os arrays no JavaScript. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte esquema. A gente vai criar um CRUD, que é basicamente create, read, update e delete. Ou seja, é a criação, a leitura, a atualização e a remoção dos itens de um array. Então vamos começar aqui fazendo esse esquema. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um array. Então const, vamos mudar o nome do nosso array de usuários, porque a gente vai fazer um array de usuários. E a gente vai criar um array vazio. Então, dois colchetes aqui, abre e fecha, a gente faz um array vazio. Se a gente quisesse começar o array com algum valor, a gente poderia colocar, se fosse algum valor numérico, se fosse algum valor, por exemplo, uma string, né, um array do tipo string, a gente poderia colocar aqui os valores também assim. Ou se fosse, como vai ser na realidade, um array de objetos, né? Então a gente poderia iniciar aqui com objeto, por exemplo, teria o ID lá do usuário e o nome dele também. Então a gente poderia criar o nosso array dessa forma aqui. Vamos deixar ele vazio por enquanto? Vamos inicializar ele vazio. Beleza. Vamos começar aqui criando um usuário dentro do nosso array. Vamos criar aqui uma função para isso. Então eu posso criar aqui uma function add usuário. E a gente vai passar por parâmetro o usuário. Bem simples, né? E agora a gente vai chamar usuários, que é o nosso array, ponto push e usuário. Fazendo isso, basicamente a gente está adicionando esse usuário aqui por parâmetro dentro do nosso array de usuários. Bem simples. Vamos ver se isso está funcionando já. Atualizar aqui. A gente vai chamar o método add usuário. Vamos verificar primeiro o nosso array. Está vazio. Chamar o add usuário. Passar aqui um objeto de usuário para ele, que vai ter o ID 1 e o nome Gabriel. Beleza, e agora vamos chamar de novo nossos usuários e a gente vai ver que já está lá cadastrado o Gabriel. Beleza, tranquilo, bem sossegado, né? Então dessa forma aqui a gente já consegue criar e adicionar itens dentro do nosso array. Vamos para o segundo passo, que é a leitura desses arquivos. Então a gente vai começar a listar, a gente vai pegar agora esses usuários. Então, function get usuários. Então a gente vai ter um método, uma função só para listar esses usuários. Então vai ser bem simples, a gente só vai precisar dar um return usuários, que vai ser basicamente como se a gente estivesse chamando o nosso, a gente vai basicamente ficar chamando, né, o nosso array diretamente. Então é bem tranquilo. E a gente também vai poder fazer aqui um function get usuário, que basicamente vai ser um método para buscar um usuário específico. Quando a gente trabalha com arrays, a gente tem a possibilidade de utilizar, né, usuários. A gente pode até verificar aqui, então a gente pode chamar usuários na posição 0 e a gente trazer aquele item na posição do index. Porém, em muitos casos, a gente não vai trabalhar tanto com o index dessa forma aqui. Afinal, o nosso usuário ele tem um ID, então é interessante a gente buscar pelo ID do usuário. Porque esse ID, em teoria, ele não deve mudar. Agora, a posição em que esse objeto específico vai estar dentro do array, pode ser que ele mude se você fizer uma ordenação, coisa do gênero. Então, como é que a gente vai fazer isso? Esse getUsuário, a gente vai passar um ID, que vai ser o ID do usuário. A gente vai chamar aqui o index. Então, basicamente, a gente vai precisar do index, só que ele vai ser pego dinamicamente. Na realidade, a gente pode até fazer diferente, mas vamos fazer assim, acho que talvez facilite mais. A gente vai chamar usuários, ponto. A gente tem um método aqui, a gente tem alguns métodos que vão ajudar a gente, mas a gente tem um método aqui chamado findIndex. E a gente vai utilizar ele para a gente encontrar o index desse nosso usuário. Como é que a gente vai fazer isso? É bem simples. A gente vai utilizar aqui usuário, a gente vai chamar usuário.id, vai verificar se o usuário.id é igual ao ID. E nisso a gente vai pegar o primeiro index que a gente achar. Fazendo isso, a gente pode até dar um return, se quiser, usuários. A ideia é, né, que a gente dê um return usuários e a gente pega na posição específica, que é o nosso index. Então, se eu salvar aqui, atualizar, se eu der um add aqui, add usuário, e eu fizer o seguinte, chamar a nossa função ali getUsuário,
e chamar o nosso ID 1, a gente já retorna aqui o nosso objeto certinho. Tem algumas outras formas de a gente fazer isso. A gente poderia utilizar o filter também, e aí o filter ele vai retornar um array, daí a gente pode pegar a primeira posição do array, também funcionaria, mas é interessante a gente utilizar o findIndex para a gente entender, e a gente vai utilizar ele mais algumas vezes aqui. Vamos lá então, próximo passo. A gente já criou um usuário novo, a gente já listou os usuários de um usuário específico, agora é interessante a gente atualizar as informações do usuário. Então a gente pode criar uma função para isso, function edit usuário. Nessa função aqui, a gente vai passar o array, o ID, desculpa, do usuário, que é interessante saber qual usuário a gente quer editar, e o novo usuário, que é um novo objeto do usuário. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o index dele. Porque a partir do momento que eu tenho o index, que eu consigo acessar diretamente o usuário a partir do index dele, eu também consigo trocar as informações dele. Então eu posso vir aqui, pegar essa mesma linha aqui, copiar aqui e jogar aqui. Então aqui eu estou buscando o index do usuário pelo ID. E daí é simples. Porque daí eu venho aqui, usuários, chamo aqui pelo nosso index e só passo o novo usuário para ele. Então, bem simples fazer o editar quando a gente busca ali o nosso findIndex. Bem tranquilo. Se eu fizer o seguinte agora, vou atualizar aqui, vou adicionar o nosso usuário Gabriel e eu vou alterar ele aqui agora. Então, edit, usuário, o ID dele é 1 e vou passar um novo array aqui. Vou passar o array com ID de novo. Vou mudar aqui o nome para, ao invés de Gabriel, vai ser Gabriel Melo. Beleza. Se eu der um Enter aqui e eu for buscar os usuários, a gente vai ver que ele alterou aqui para Gabriel Melo. Então, bem tranquila essa ideia da edição e a gente já consegue entender melhor como tudo isso funciona. Fazendo isso, a gente já fez os nossos três passos, né, que seria a criação, a listagem dos usuários e a edição de um usuário. Agora, para finalizar, a gente precisa deletar um usuário, né? Remover ele do nosso array. Então, a gente vai vir aqui, vamos criar um function delete usuário. Beleza, aqui vai ser bem simples. A gente vai passar um ID, a gente vai passar um ID especificando que usuário a gente quer deletar. A gente vai utilizar de novo esse findIndex aqui. A gente utiliza de novo esse método. A gente tem um index aqui. E aqui a gente vai fazer de um jeito, a gente vai chamar um método aí diferente, que é o seguinte, usuários.splice. Splice, ponto e vírgula. Primeira coisa que a gente vai passar aqui é o nosso index, para saber da onde inicia esse nosso splice. Então ele vai, aqui a gente consegue ver da onde inicia essa remoção desses itens, né? Então a gente vai iniciar pelo index do usuário. Então se, por exemplo, a gente encontrar o index 2, a gente quer que ele comece a excluir do index 2, e aqui a gente tem um delete count. Então, com esse método splice, a gente pode especificar que a gente quer que ele comece a deletar do index 2 e delete 5 itens a partir desse. Como a gente só quer deletar um usuário específico, a gente vai colocar o valor 1 aqui. Por quê? Porque aqui é a contagem de deletes que a gente quer. A gente só quer deletar um usuário, né? Faz sentido a gente deletar o usuário que a gente pegou o index dele e o próximo também. Então, é interessante a gente deletar só um mesmo. Então, dessa forma aqui, a gente já vai conseguir deletar o usuário. Para isso, vamos criar 2 usuários para a gente fazer esse teste. Então, vou atualizar aqui. A gente vai ter o Gabriel e a gente vai ter aqui a Ana no ID 2. Beleza. Se eu listar aqui os usuários, então, eu posso até pegar aqui get usuários. Listando os usuários aqui, eu vejo que tem Gabriel e a Ana. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a Ana. Então, delete usuário 2. Então, se eu deletar o usuário que está com ID 2, no caso vai ser a Ana, eu teria que ficar no meu array, né? Eu teria que ter no meu array somente o usuário Gabriel. Então, vou deletar aqui. E agora eu vou dar um get usuários e vou verificar aqui que só tem o usuário Gabriel. Então, basicamente é isso. Tem alguns métodos interessantes que a gente vê com array. Tem o map, tem o filter, tem alguns outros métodos, mas que vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Com isso daqui, a gente já consegue trabalhar e fazer coisas bem bacanas aí com array.
sobre array no JavaScript é basicamente isso, galera. Se vocês gostaram, deixa um like. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Um abraço para todo mundo aí. Tchau!